Energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar que se encontram em movimento, os ventos. Aproveita-se essa energia convertendo a energia cinética de translação em energia cinética de rotação, instalando turbinas eólicas, conhecido também por aerogeradores. A energia eólica é utilizada há milhares de anos com diferentes finalidades. Inicialmente, utilizavam-se moinhos e cataventos para moagem de grãos. Com a finalidade de gerar energia elétrica, iniciaram-se tentativas de produção no fim do século XIX, mas apenas um século depois, com a crise internacional do petróleo, é que começaram os investimentos suficientes para o desenvolvimento e aplicação dos equipamentos em escala comercial. A primeira turbina eólica, ligada à rede de energia elétrica pública, foi registrada em 1976 na Dinamarca. Hoje em dia, já existem mais de 30 mil turbinas espalhadas pelo mundo e estima-se que até em 2020, 12% da energia elétrica produzida no mundo irão provir de energia eólica. Para que a energia eólica seja produtiva, é necessário que o vento atinja uma velocidade mínima de 7 a 8 metros por segundo a uma altura de 50 metros. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, apenas 13% da superfície terrestre obedece a essas restrições. De todo o potencial eólico bruto mundial produzido por ano, apenas 10% é considerado tecnicamente aproveitável, devido a restrições socioambientais. Mas mesmo assim, esse potencial líquido corresponde a cerca de 4 vezes o consumo mundial de eletricidade. No Brasil, o uso da produção de energia elétrica através das correntes de ar não é dominante. Em setembro de 2003, apenas 6 centrais eólicas estavam em operação no país. Já nos últimos 5 anos, cerca de 285 parques eólicos foram construídos no Brasil, mostrando um alto investimento nesse tipo de energia. Porém, o interesse a ser despertado nesse setor encontra-se na possibilidade de complementar a energia hidráulica com a eólica, visto que o maior potencial eólico no Nordeste ocorre no período de menor potencial hídrico. Em relação aos impactos ambientais causados pela aplicação dessa forma de energia, pode-se destacar principalmente o ruído dos rotores, que variará de acordo com as especificações de cada equipamento. Turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e geram mais ruídos que os aerogeradores de hélices de alta velocidade. Porém, o nível de ruído que as turbinas podem atingir deve manter-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Outro impacto é o visual, devido ao agrupamento de torres e aerogeradores em uma longa extensão de terra. São conhecidas também por fazendas eólicas. Apesar de alterar a paisagem natural do local, esses impactos visuais tendem a atrair turistas para a região, gerando renda e emprego. É possível também existir interferências eletromagnéticas causadas pelas turbinas, podendo interferir nos sistemas de comunicação e transmissão de dados. A interferência nas rotas das aves também é considerada um impacto ambiental. Energia solar. Energia solar, como o próprio nome diz, é uma energia proveniente do Sol, energia térmica e luminosa. Eu vou citar aqui 3 tipos de sistema de energia solar: sistema solar térmico, sistema solar fotovoltaico e sistema termosolar. Primeiro, o sistema de energia solar térmica. É um sistema que utiliza os coletores solar para aquecer a água para chuveiros ou piscinas. É um sistema utilizado em casas, hotéis e empresas. É muito simples, econômico e conhecido. Segundo sistema, energia solar fotovoltaica. É um sistema de geração de energia através de células fotovoltaicas. Essas células são geralmente de silício e são capazes de transformar, de converter a radiação solar em energia elétrica. É um sistema muito versátil e confiável, e essa tecnologia é utilizada em satélites. E o terceiro sistema, energia termosolar, ou energia concentrada. É um sistema menos difundido por causa do alto custo e da complexidade. É um sistema que produz calor por meio de concentradores, de espelhos, e depois converte esse calor, essa radiação, em energia elétrica. O biocombustível é todo aquele que é derivado de uma fonte orgânica que não é fóssil, como por exemplo o biodiesel, o etanol e o biogás. Biomassa é qualquer material orgânico que pode ser utilizado na produção de energia, e geralmente as matérias-primas dos biocombustíveis são plantas oleaginosas.
aqueles vegetais que possuem substâncias nas formas de óleo e gorduras. No Brasil, os principais são a cana-de-açúcar, a mamona, o girassol, a soja e o milho. O biodiesel é feito com óleos vegetais, obtido em processos como esterificação e craqueamento. Suas pesquisas iniciaram-se na Europa no século XVIII. Para sua produção, precisa-se misturar o óleo retirado dos vegetais com álcool, ocorrendo uma reação química com a ajuda de um catalisador, e posteriormente filtrando, retirando a glicerina, que é aquele produto utilizado em sabonetes. Na produção de etanol, todos os seus subprodutos são aproveitados. A vinhaça e a torta de filtro são utilizados como fertilizantes, e o bagaço como cogeração de energia. O Brasil é um dos maiores produtores e o maior exportador. Algumas vantagens dos biocombustíveis são o menor índice de poluição com a sua queima e processamento. Como eles são cultiváveis, eles são renováveis. E também são produzidos com plantas que absorvem CO2. Porém, há necessidade de amplas áreas agricultáveis. Há um grande consumo de energia para sua produção e pode haver contaminação dos lençóis freáticos por nitritos e nitratos. O biogás é um gás inflamável composto principalmente de dióxido de carbono e metanol. Ele é produzido pela fermentação anaeróbica, que é na ausência de oxigênio, de matéria orgânica, como restos de animais ou vegetais, cana-de-açúcar, casca de frutas, esterco, entre outras coisas. Mas também ele pode ser obtido artificialmente por um biodigestor anaeróbico. Ele é facilmente encontrado em aterros sanitários devido à grande quantidade de lixo orgânico ali presente, que em geral sua produção inicia-se de 3 meses e pode durar até 30 anos depois da sua disposição. E muitos aterros já criaram sistemas para a captação desse gás, como a impermeabilização da base e da cobertura, evitando assim também a contaminação do solo, e instalação de drenos nas camadas do lixo. Esses gases vão para um sistema de tratamento que os separa de suas impurezas e posteriormente vão para a queima. Então, desse gás, ela gera uma grande quantidade de energia. Essa energia ela é usada como combustível para os geradores elétricos, que vão produzir energia elétrica. Ele é muito bom também porque substitui o GLP, que é aquele gás que você usa na cozinha da sua casa, e também o gás natural, além de evitar que o metano vá para a atmosfera. Fora que é muito fácil de se obter a sua matéria-prima, também é uma boa forma do tratamento dos resíduos orgânicos, que o que antes era lixo, agora vai virar matéria-prima. Também é uma alternativa para aquelas comunidades isoladas, que podem usar os resíduos orgânicos da agricultura e da pecuária para a geração de energia. O problema é que a geração de energia não é constante, pode variar durante a sua produção. E o custo de instalação inicial é bem elevado. Fora que, apesar de pouco, ainda libera um pouquinho de dióxido de carbono na atmosfera. Uma curiosidade um pouquinho nojenta, mas legal, ou não, né? Depende de você, é que 1 metro cúbico pode ser produzido com 25 kg de esterco de vaca fresco, 5 kg de esterco de galinha fresco, 12 kg de esterco de porco fresco e 20 kg de lixo. Energia das marés. Bom, só pelo nome já fica bem evidente, está bem claro, que essa é uma energia obtida através das marés. Esse sistema é similar ao sistema das usinas hidrelétricas, só que neste caso é necessária a construção de barragens próximas ao mar e diques que são responsáveis por represar essa água durante a alta da maré. O funcionamento é de fácil entendimento. Quando a maré está alta, a água é represada nesses diques, e quando a maré baixa, a água volta. E quando ela volta, ela cria um movimento nas turbinas. E é esse movimento, essa energia mecânica, que vai ser convertida e vai gerar energia elétrica. A energia das marés é uma fonte de energia renovável, ela não acaba. É uma energia limpa, porque ela não polui. Só que essa energia não é obtida em qualquer lugar.
Para conseguir essa energia, o desnível das marés tem que ser superior a 7 metros. Outros fatores agravantes são os altos investimentos e o baixo aproveitamento energético. Tem também riscos relacionados a desastres naturais, como furacões e terremotos, que, se ocorressem, causariam uma inundação na região costeira. Atualmente, só alguns países mais desenvolvidos que utilizam esse tipo de energia, como o Japão, a França, a Coreia do Sul, a Inglaterra e Estados Unidos. No Brasil, embora a gente tenha uma região geográfica, uma situação geográfica favorável, principalmente no litoral maranhense, o Brasil não produz energia através das marés. Como curiosidades sobre outros tipos de energias, temos a energia hidrelétrica, que é gerada através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. As usinas são construídas em rios que possuem elevados volumes de água e que apresentam desníveis em seu curso. Para a obtenção de energia, a água passa com alta velocidade e força pelas turbinas movimentando-as, transmitindo essa energia para um gerador que converterá a mesma em eletricidade. A eficiência energética das usinas hidrelétricas gira em torno de 95% de aproveitamento. O investimento inicial para a implantação das mesmas é elevado, assim como os custos de manutenção. Porém, o custo do combustível utilizado, que é a água, é nulo. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes no meio ambiente, as hidrelétricas não podem ser consideradas isentas de impactos ambientais. O maior problema está no momento de sua implantação, já que grandes áreas são inundadas para a construção de barragens, gerando a realocação das populações ribeirinhas, comunidades indígenas e pequenos agricultores. Áreas extensas de vegetação natural e matas ciliares também são afetadas, prejudicando a fauna e a flora existentes na região e alterando o regime hidráulico dos rios. Outra forma de energia é a nuclear, obtida através da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. Atualmente, os Estados Unidos lidera a produção desse tipo de energia, porém, os países que mais dependem dessa forma de energia são a França, Suécia, Finlândia e Bélgica. O Brasil possui 3 centrais nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Porém, apenas uma delas encontra-se em atividade. Esse tipo de energia, por mais que não emita gases poluentes no meio ambiente, gera muita polêmica nos locais onde é aplicada, pois vários fatores entram em análise quando se trata desse tipo de energia. A falta de segurança, a destinação do lixo atômico produzido, além da possibilidade de ocorrerem acidentes liberando material radioativo, como é o caso de Chernobyl e mais recentemente no Japão, após o terremoto seguido de tsunami que atingiu a usina de Fukushima.